Então, a gente continuando falando sobre esse teórico, que é David Alspo. Então, para a gente caminhar, você tem dois caminhos, na verdade. Você tem um caminho que a gente vai ver agora, esse videozinho aqui, para a gente entrar nele. No processo de reconciliação integrativa, o estudante utiliza seus conhecimentos prévios sobre um determinado tema para ancorar novos conhecimentos. O aprendizado significativo é decorrente deste processo de integração, que ocorre de uma forma diferente para cada estudante, alterando seus conhecimentos prévios e integrando os novos conhecimentos. A aprendizagem mecânica ou memorística requer um menor esforço, mas possui um grau de retenção baixíssimo na aprendizagem de médio e longo prazo. Ausubel sugere que essa alternativa somente seja utilizada quando a estrutura cognitiva do estudante não possuir ideias âncoras, os subjunsores, que se relacionem com as novas informações. Então, ó, só para você ter ideia, depois que você assistir esse pedaço aqui, ó, é muito importante você entender que a aprendizagem memorística, ou a trajetória para você ir para um caminho de CDAM, que é um caminho da direção da aprendizagem mecânica, ele é mais curto. Ele requer do professor um planejamento, mas um planejamento assim bem raso mesmo. Então, o que, que você vai conseguir com isso, na verdade? Você vai ter umas características. Não vai ter significado, não requer compreensão, resultado aplicado, aplicação mecânica em situações conhecidas. Então, na verdade, você não requer muito esforço. Aí, seu planejamento, por exemplo, ele é bastante reduzido. Isso não significa, para o Ausdruck, que você não possa usar a, a memorização no processo inicial para uma aprendizagem significativa. Você pode usar esse, mas só no início. No início, sim, como pontapé, já que o cara não tem subsursor nenhum, ele não tem onde se ancorar, você pode utilizar dessa ferramenta para isso. Mas eu também, depois que você lê, você tem compreensão, sim, que não tem necessidade nenhuma de você começar nesse artifício se você faz um planejamento já inicial com, com, a, com uma aprendizagem significativa. A memorização, ela, às vezes, ela faz parte do processo mesmo. Mas você pode, segundo ele, começar com um pontapé, mas só no início. E a aprendizagem significativa é outra questão também, ela delonga um tempo muito maior. Esse que é o grande problema. A primeira informação sobre o Ausubel, que eu acho bastante interessante para nós educadores, sobretudo da infância, é que ele vai dizer que só vale a pena a aprendizagem para a criança quando ela consegue ampliar e reconfigurar aquilo que ela recebe. Então, partindo desse pressuposto, o Ausubel considera duas coisas absolutamente importantes no trabalho dele. Primeiro, que a criança sempre tem algum aprendizado quando ela chega na escola. Isso quer dizer que nós devemos sempre considerar a realidade trazida pela criança, porque ela não chega na escola de maneira vazia. Portanto, considerar aquilo que a criança tem e ampliar com as informações que o professor, que os livros ou que o contexto social pode fornecer, faz a junção e, portanto, nós chegaríamos a esses dois pressupostos importantes da teoria da aprendizagem significativa, que são a ampliação e a reconfiguração da aprendizagem. Isso é muito interessante porque quando nós falamos em ampliação
e reconfiguração da aprendizagem, nós estamos falando que as crianças podem, ao modo delas, chegar a conteúdos ou a aprendizados ou a teorias no mundo infantil para o qual elas não foram treinadas. Não estou dizendo que essa chegada a essa teoria ou esse conceito ou essa intelectualidade seja a intelectualidade verdadeira ou o conceito verdadeiro. Mas o que eu estou colocando a partir da informação do Ausubel é que é sempre muito importante a criança estabelecer a construção de uma tese, seja ela verdadeira ou não, porque a partir da convivência social, de novas informações que ela vai recebendo, ela chegará oficialmente ou determinadamente a algum lugar que nós chamamos de conhecimento socialmente estruturado. Então, pensando assim, o Ausubel vai para outro ponto importante do trabalho dele, que é a importância do aluno receber no início da aula ou da construção da aprendizagem uma questão a ser resolvida. A primeira informação... Antes da gente passar para essa parte aqui que ele falou aqui que eu acho importante, eu até cortei aqui as da hora. A algum lugar que nós chamamos de conhecimento socialmente estruturado. Então, pensando assim, o Ausubel vai para outro ponto importante do trabalho dele, que é a importância do... Então, para você ir para um caminho da aprendizagem significativa, é aquilo que eu te falei, você pode até partir de um conhecimento memorístico, de uma memorização, mas não tem a necessidade nenhuma, igualzinho foi falado. Por exemplo, o aluno sempre chega na escola com algum tipo de conhecimento já existente, que servirão de ancoramento para o desenvolvimento de novos subsunsores. Só a área de subsunsores. O aluno, para ele sempre chega com alguma informação que veio da escola, das outras escolas dele, da própria família dele, da interação que ele teve com os outros colegas, da interação com a sociedade. Então, ele já chega com conhecimentos subsunsores que você tem que levar em consideração para uma aprendizagem significativa, para que ele construa os novos conhecimentos. O aluno receber no início da aula ou da construção da aprendizagem uma questão a ser resolvida. Olha que interessante. Muitas vezes o professor brasileiro tem a intenção de começar a aula ou contextualizando, o que se tornou uma prática bastante comum na escola brasileira, o professor contextualizar a aula, ou o professor começa elucidando, ou seja, esclarecendo. Nos dois opostos, tanto quanto o professor contextualiza, ou no outro lado, quando o professor, de alguma maneira, coloca explicações prévias, ele tira da criança o direito dela tentar, ao modo dela, com aquilo que ela possui, fazer descobertas e, portanto, ter dúvidas. Palavra-chave na teoria do Ausubel. Quando a criança tem dúvida a partir de um questionamento que foi dado a ela e ela tem motivação para ir atrás da dúvida, aí a gente tem uma mobilidade na aprendizagem e é essa mobilidade interessante a partir de um contexto social que vai levar a criança a o outro ponto importante da teoria do Ausubel. A partir, então, do questionamento recebido no início da aula, então veja que a aula não começaria nem com explicação e nem com contextualização, mas sim com uma pergunta, com um questionamento, e a partir dele a criança vai tentar chegar a uma tese. Só que essa tese pode ser verdadeira ou não, mas a partir do momento que a criança chega a algum lugar, viria as informações dadas pelo professor. Então, o professor entraria no segundo momento na aula, trazendo informações para que a criança, com aquilo que ela conseguiu estruturar e aquilo que ela recebeu, possa fazer o que nós chamamos de antitese ou de questionamentos. Então, o primeiro momento da ação pedagógica da aprendizagem significativa é o aluno, ao seu modo, tentar elaborar o que para ele é pertinente. Depois é que ele recebe informações, conteúdos, para fazer essa comparação. E dessas duas pontas surge um terceiro momento na aprendizagem significativa, que é a primeira síntese, onde o aluno chegaria com estas junções. A partir dessa primeira síntese, nós teremos, então, mais um passo na teoria da aprendizagem significativa, que é o estudo individualizado. Quando a gente passa para essa parte, que a gente já vai ter entrado, já vai sair da zona de subsunsores para a zona do afeto que eu chamei.
Não significa isso na teoria do Ausubel, não, mas por que eu chamei isso? Porque aqui acontece várias coisas interessantes que são primordiais para uma aprendizagem significativa, onde você vai ser um saber a ser alcançado, tem significado, ele tem uma compreensão, aplica a compreensão, capacidade de escrever, explicar e enfrentar novas situações. Mas é aqui, por exemplo, que é muito importante você levar em consideração o amor, as emoções no planejamento da afetividade, a motivação com relação ao aluno, as estratégias, os desafios, as metodologias, principalmente quando você fala de Ausubel, você fala dos desafios, das situações, problemas, das dúvidas. E uma coisa muito importante, você não pode tirar o direito da pessoa de errar. Lembrando que, em certos casos, a quem erra mais é que aprende mais. Aí a gente chega para o último passo aqui, ó, que vai falar sobre os estudos individualizados. E o amor, no finalzinho, eu vou falar sobre ele. Também muito importante nesta teoria que se difere de outras, como o construtivismo, como o socio-interacionismo e muitas outras teorias de aprendizagem. Há na teoria de aprendizagem significativa um momento em que o aluno, seja ele criança ou adolescente ou adulto, tem que se debruçar sobre o próprio conteúdo, sobre a própria informação e ver para onde é que ele pode ir fazendo novas ampliações ou novas reconfigurações, que são aquelas duas palavrinhas importantes do início da nossa conversa. Então, ó, ele vai continuar o encerramento dele aqui, ó. Aí já dá para a gente ter uma ideia para encerrar, porque eu não posso deixar o vídeo passar de 15 minutos. Aí chega a zona de integração, que eu chamei de ZIF, zona de integração final. Você passa pelas zonas subsussores, ES, pelas EA, zona de afeto, até chegar na zona de integração. Depois que ele faz toda a reconfiguração, existe uma coisa muito importante lá, que é a teoria do sentar a bunda na cadeira, que eu chamo também. Porque o cara tem que sentar agora e debruçar sobre aquilo para ele ter para ele interiorizar aquele conhecimento dele. Para depois sim ele ir para a parte da apresentação, como foi dito, que é muito importante. Mais importante ainda que ele leve esse conhecimento, por exemplo, não só para os colegas, mas que ele retorne agora para mim. Isso é comigo agora, eu que acho. Que ele retorne o conhecimento para o inicial, que ele pegue esse conhecimento agora e faça alguma coisa de significado para a família, para a sociedade. Inclusive, nas aplicações, por exemplo, que o professor pode usar na zona de afeto, por exemplo, é a aplicação de projetos, principalmente com relação aos projetos de extensão. Você vai dar um desafio para ele, e ao mesmo tempo aquilo ali vai ter um significado que ele pode levar além dos muros da escola, para ir criar um significado ainda muito maior no processo de integração, inclusive da busca da integração maior mesmo. Então, ele sai com o caminho do aprendizagem significativo, passa por uma zona S, zona de subsussores, passa por uma zona de afeto, que é o ZA, e os ZIF, que é a zona de integração final, onde que aqui, ó, ele vai demonstrar o quanto ele aprendeu, quanto é o amor dele pelo conhecimento adquirido dele. Aqui também no finalzinho desse vídeo aqui está os dois links, você pode assistir os vídeos completos depois, ele fala sobre isso. Quanto mais a criança aprende, mais ela se motiva, mais ela quer aprender. A gente termina por aqui com David Ausubel. Vamos passar agora para o próximo slide, que a gente vai falar sobre esse teórico na escola, para a gente encerrar depois. Agradeço. Acesse outro vídeo agora.